Poucas séries na história da televisão conseguiram fazer algo tão poderoso quanto Stranger Things. Unir gerações, resgatar o espírito dos anos 80, criar personagens marcantes e transformar crianças desconhecidas em estrelas globais. Quando a série estreou na Netflix, em 2016, ninguém imaginava que aquela história aparentemente simples, sobre o desaparecimento de um garoto, se tornaria um dos maiores fenômenos da cultura pop do século XXI. Mas, Stranger Things não nasceu do acaso. Ela é resultado de anos de rejeições, persistência e uma profunda paixão pelo cinema. Eu sou o Brian, e hoje vamos nos aventurar nos bastidores de Stranger Things e o impacto cultural desta produção. A gênese de Stranger Things está diretamente ligada à infância e às referências culturais dos irmãos Matt e Ross Duffer. Criados na Carolina do Norte, eles cresceram consumindo filmes dos anos 70 e 80, especialmente obras de Steven Spielberg, Stephen King e John Carpenter. Filmes como E.T., Conta Comigo, Os Goonies, Poltergeists e Halloween moldaram a visão criativa dos irmãos. A ideia central era criar uma história que misturasse aventura, terror psicológico e ficção científica. Eles queriam que o público se conectasse com os personagens, antes mesmo dos elementos sobrenaturais entrarem em cena. O desaparecimento de uma criança serviria como ponto de partida, mas o verdadeiro coração da história estaria nas relações humanas, no medo da perda e na passagem da infância para a adolescência. Inicialmente, o projeto tinha outro nome, Montauk. A trama se passaria na cidade de Montauk, em Nova York, inspirada em teorias da conspiração envolvendo experimentos do governo norte-americano. Porém, diversas questões fizeram com que os irmãos transferissem a história para uma cidade fictícia, Hawkins, no estado de Indiana. Antes de existir, os irmãos Duffer enfrentaram uma sequência longa de frustrações. Eles escreveram o roteiro de Montauk e o apresentaram a diversas emissoras e produtoras. A resposta foi quase sempre a mesma. O projeto era considerado arriscado demais, estranho demais e difícil de classificar. Muitas emissoras disseram que a série seria melhor se os protagonistas fossem adultos ou se o foco deixasse de ser as crianças. Mesmo com tantas negativas, os irmãos Duffer não abriram mão da essência do projeto. O ponto de virada aconteceu quando o roteiro chegou às mãos de produtores ligados à Netflix. Diferente das emissoras tradicionais, a plataforma buscava algo inovador, autoral e que pudesse se destacar no catálogo. A Netflix enxergou em Stranger Things não apenas uma série, mas uma experiência nostálgica, capaz de dialogar com diferentes públicos. A decisão da Netflix foi ousada, apostar em criadores jovens, relativamente desconhecidos, e entregar a eles um alto grau de liberdade criativa. Esse apoio foi fundamental para que Stranger Things mantivesse sua identidade, desde o primeiro episódio. A seleção do elenco infantil foi um dos processos mais cuidadosos da produção. Os irmãos Duffer buscavam crianças que não apenas soubessem atuar, mas que tivessem química entre si e fossem capazes de transmitir emoção e humor com bastante naturalidade. Finn Wolfhard chamou atenção logo de cara pelo carisma e senso de humor. Gaten Matarazzo conquistou os produtores não apenas pelo talento, mas por sua personalidade e espontaneidade. Kaylen MacLachlan trouxe profundidade emocional ao papel de Lucas, equilibrando bravura e vulnerabilidade. Noah Schnapp impressionou pela capacidade de expressar medo e fragilidade, algo essencial para o arco de Will. Winona Ryder foi escolhida para viver Joyce Byers. Sua presença trouxe força ao projeto,
e ajudou a atrair a atenção da mídia e do público adulto que acompanha sua carreira e sua vida polêmica. David Harbour, como Jim Hopper, passou por um processo intenso de construção do personagem, que inicialmente seria bem mais fechado e menos empático. Contudo, ele cativou o público e a crítica, a ponto de dar uma guinada na sua carreira com diversos papéis importantes. A história de Millie Bobby Brown, por si só, é digna de um filme. Nascida na Espanha, filha de pais britânicos, ela se mudou ainda criança para o Reino Unido e, posteriormente, para os Estados Unidos. A mudança não foi motivada por glamour, mas por necessidade. Seus pais acreditavam no talento da filha e apostaram tudo no sonho dela de se tornar atriz. O início foi extremamente difícil. A família enfrentou problemas financeiros sérios, chegando a viver de favor em alguns momentos. Millie participava de muitas audições e recebeu inúmeros nãos. Ela chegou a ouvir de agentes que não tinha o perfil certo para Hollywood. Outro fator que jogava contra foi uma condição com que ela nasceu: uma perda auditiva parcial em um dos ouvidos, que se agravava ao longo do tempo, resultando na perda quase total da audição desse lado. Mesmo assim, ela nunca permitiu que isso fosse um obstáculo para sua carreira. Pelo contrário, desenvolveu ainda mais sensibilidade emocional e atenção aos detalhes. Mesmo assim, com toda sua persistência, ela quase desistiu. Mas tudo estava prestes a mudar, quando ela aceitou um projeto derivado da série Once Upon a Time, chamado Wonderland, onde ela recebeu seu primeiro protagonismo. Depois fez participações em NCSI, Modern Family e Grey's Anatomy. Ainda assim, a instabilidade financeira e a falta de papéis fixos forçavam que a família considerasse desistir da carreira e retornar ao Reino Unido. A audição para Stranger Things aconteceu neste contexto. Millie gravou um vídeo intenso, sem saber exatamente para qual projeto estava se candidatando, já que o roteiro usava nomes falsos. Sua performance foi tão impactante que os irmãos Duffer escreveram o papel de Eleven, pensando especificamente nela. Aquela audição não apenas salvou sua carreira, como mudou sua vida para sempre. O resto é história. Quando Stranger Things estreou, a resposta foi quase instantânea. O boca a boca nas redes sociais fez a série explodir em poucos dias. Fãs destacavam a trilha sonora, a ambientação, os personagens e, principalmente, a história. A Netflix, que raramente divulgava números detalhados na época, reconheceu que Stranger Things se tornou uma de suas produções mais assistidas em tempo recorde. A série rapidamente alcançou o topo dos rankings da plataforma em diversos países e permaneceu entre os títulos mais vistos por semanas. O sucesso da primeira temporada garantiu sinal verde imediato para a segunda. Com isso, o orçamento aumentou, os efeitos visuais foram aprimorados e a mitologia do mundo invertido começou a ser expandida. Cada nova temporada passou a ser tratada como um evento global, com campanhas de marketing massivas, trailers cada vez mais cinematográficos e ações promocionais inéditas. A terceira temporada consolidou Stranger Things como um fenômeno cultural absoluto, com parcerias comerciais, experiências imersivas e personagens como Max, Erica, Steve e Robin, ganhando enorme destaque entre os fãs. O mundo invertido trouxe muitas surpresas, mas não consegue trazer algo que está só ao seu alcance: o hype do YouTube. Com este recurso, você consegue ajudar este vídeo a subir no ranking da semana, chegando a outros fãs. Então use os seus 3 hypes gratuitos, e se puder e quiser, utilize também os pagos, para levar nosso canal ainda mais longe. A quarta temporada foi cercada por uma expectativa sem precedentes. O hiato prolongado,
causado pela pandemia, aumentou ainda mais o hype. Quando finalmente estreou, a temporada trouxe episódios mais longos, um tom mais sombrio, e um vilão que rapidamente entrou para a lista dos mais marcantes da história. A música Honey Up That Hill, de Kate Bush, voltou ao topo das paradas, décadas após seu lançamento, mostrando o impacto cultural da série. Mas também, com uma cena dessas, o final deixou o público em suspense absoluto, preparando o terreno para o encerramento definitivo da história. Os irmãos Duffer confirmaram que o desfecho seria emocional, grandioso e fiel à essência da série. Uma história sobre amizade, amadurecimento e a luta contra o desconhecido. A quinta temporada de Stranger Things chegou carregando um peso enorme. Ela não precisava apenas ser boa, precisava encerrar uma das séries mais influentes da história da cultura pop. Desde o anúncio de que seria a temporada final, o público criou expectativas altíssimas, alimentadas por anos de espera, teorias, especulações e pela promessa dos irmãos Duffer de um desfecho emocionalmente forte e fiel à essência da série. Desde os primeiros episódios, a temporada deixou claro que não haveria espaço para uma volta à normalidade. Hawkins aparece marcada pelos eventos anteriores, com um clima de tensão constante, presença militar, e uma sensação de que o mundo jamais voltará a ser como antes. Essa escolha narrativa foi bem recebida pelos fãs, que elogiaram o tom mais sombrio, maduro e urgente, vendo na temporada um reflexo direto do crescimento dos personagens. A estrutura da temporada, lançada em volumes, manteve Stranger Things no centro das conversas por semanas. Cada novo bloco de episódios gerava uma avalanche de reações nas redes sociais, com fãs analisando cada detalhe, criando teorias e debatendo decisões narrativas. Para muitos, esse formato ajudou a transformar o encerramento em um verdadeiro evento global, reforçando a sensação de despedida coletiva. Mas é claro que não agradou a todos, principalmente aqueles que gostam de maratonar e assistir tudo uma vez só. No entanto, conforme a história avançava, começaram a surgir divisões entre os fãs. Parte do público elogiou a escala cinematográfica, as atuações intensas e o esforço da série em fechar ciclos importantes, especialmente nas relações de amizade e nos conflitos internos dos personagens. Momentos de reencontro, sacrifício e despedida foram apontados como alguns dos mais emocionantes de toda a série, levando muitos espectadores às lágrimas. Por outro lado, uma parcela significativa dos fãs se mostrou frustrada com o ritmo lento da narrativa e com algumas escolhas de roteiro. O episódio final, em especial, simbolizou essa divisão. Para alguns, ele funcionou como um fechamento coerente, retomando elementos do início da série e reforçando a mensagem central sobre amizade, amadurecimento e o fim da infância. Para outros, o desfecho foi seguro demais, evitando riscos narrativos e deixando a sensação de que a série poderia ter ido além em suas escolhas. A quinta temporada não apenas concluiu a história de Stranger Things, mas também consolidou a série como um fenômeno que ultrapassou a televisão, influenciando música, moda, linguagem e a forma como seriados são lançados e consumidos. No fim das contas, Stranger Things não foi unânime, e talvez nunca pudesse ser. Mas ela cumpriu um papel essencial. Fez o público sentir, discutir, se emocionar e se despedir. E, para muitos fãs, isso já é prova suficiente de que a jornada valeu cada minuto em frente à tela. Stranger Things não é apenas uma série. É um retrato emocional de várias gerações, uma homenagem ao cinema clássico, e uma prova de que boas histórias, quando bem contadas, podem atravessar o tempo e marcar milhões de pessoas.
Mas a nossa história não acaba aqui. Ainda falaremos bastante sobre esta série, curiosidades que você nunca viu, bastidores, e também a estreia de um novo quadro no canal, onde traremos tudo de errado que aconteceu na série. Se você curtiu esta viagem e está ansioso pelos novos conteúdos, não esquece de usar o hype, ele ajuda o canal a crescer, ganhar mais visibilidade e continuar trazendo histórias incríveis como esta. Seu like mostra que estamos no caminho certo, e toda vez que você compartilha nossos vídeos com um amigo, ficamos imensamente felizes, pois trabalhamos com muito carinho e dedicação. Obrigado por fazer parte desta jornada. Continue explorando, revivendo a nostalgia e descobrindo tudo aquilo que faz a cultura pop ser tão especial. Eu sou o Brian, e espero te ver no próximo vídeo, porque aqui, o fã nunca perde a razão, só ganha mais histórias.